Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Pre-Market, um programa que a gente vai abordar todas as notícias sobre o mercado financeiro aqui no Brasil, no mundo e também, claro, os principais acontecimentos ao longo desta manhã de quinta-feira, dia 30 de março. Hoje, as principais notícias estão voltadas, claro, em relação ao novo arcabouço fiscal, onde o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, irá dar uma coletiva às 10h30 da manhã, explicando um pouco mais sobre esse novo arcabouço. Lembrando que a gente teve ali ontem, em relação a algumas fontes de mercado, já passando o que deve ser esse novo arcabouço, mas 10h30, Fernando Haddad irá comentar. Também, ao longo dessa agenda, logo desta manhã, tivemos aí a divulgação também do relatório trimestral de inflação, onde eu irei atualizar os principais dados aqui para vocês, que saiu agora há pouco, 8 horas da manhã, e Roberto Campos Neto irá também dar uma coletiva de imprensa às 11 da manhã, explicando um pouco mais sobre o relatório trimestral de inflação que foi divulgado. De acordo com alguns indicadores do relatório trimestral de inflação, nós tivemos aqui projeções de inflação do IPCA. Os cenários de referência estão entre 5,8% no ano de 2023 e 3,6% no ano de 2024 e 3,2% no ano de 2025. Lembrando também que o Banco Central ele reduziu a projeção de saldo de crédito da pessoa física em 2023 de 9% para 8,4%. Para a pessoa jurídica, saiu de 7,3% para 6,3%. Já a taxa real de juros, a taxa real, alcançou o valor máximo de 7,8% no quarto trimestre de 2022. A projeção era de 7,7% e de 7,8% no segundo trimestre de 2023. Bom, essas são as principais notícias aqui em relação ao relatório trimestral de inflação. Depois a gente atualiza as principais projeções. E antes também a gente vai comentar um pouco mais sobre as bolsas internacionais, Estados Unidos, Europa. Mas antes disso eu quero trazer aqui os nossos convidados, Eduardo Boechat e Gustavo Almeida, Guga Almeida, aqui no nosso bate-papo do Pre-Market de hoje. Guga, Boechat, sejam muito bem-vindos. Bom dia, vamos lá, vamos para mais um programa. Vamos lá. Bom dia, Guga, bom dia. Prazer falar contigo também. Bom dia. Vamos lá. A gente está aqui com uma grande expectativa hoje, Que isso, eu também estava com saudade. Vamos lá. Hoje a gente está com uma grande expectativa, pessoal, da questão do arcabouço fiscal, 10h30, até que enfim, Fernando Haddad irá apresentar esse arcabouço. Uma parte desse arcabouço já foi divulgado, em relação à fonte de mercado, mas eu queria saber de vocês. Hoje também lá nos Estados Unidos a gente vai ter também a divulgação da última revisão do PIB americano, dados de seguro-desemprego. Hoje vai ser uma agenda bem agitada. Qual que é a expectativa do mercado aí com vocês? Vou começar pelo Guga, depois a gente começa pelo Boechat. Começou já me botando na fogueira aqui. Aqui é assim. Cara, às vezes, vamos lá, eu tenho expectativas baixas em relação a esse governo. Então, mas disposto a ter surpresas positivas. Então vamos ver, Eu acho que é difícil de ter uma previsibilidade aí em relação a como a Bolsa, lembrando que eu comento aqui sobre Bolsa. Então como é que a Bolsa vai poder reagir? A gente teve aí nos últimos 4 pregões um movimento muito positivo do mercado. Então tem espaço sim para um ajuste de curto prazo, se a gente for analisar. Mas eu estou com um tom mais positivo para o mercado. Inclusive, ontem estava dando algumas instigadas aí no Boechat no chat, nosso privado lá, tentando traçar aí uns cenários mais otimistas, tentar olhar aí para o... Delírios. Delírios da idade. O cara começa a ficar mais velho e começa a delirar, assim, e se acontecesse uma melhora de cenário, será que a nossa bolsa não pode decolar? E se o Brasil e a China, nesse namorico que está começando aí, as coisas começaram a melhorar, será que a gente não pode ver aí um movimento muito positivo para o mercado? Então eu já venho falando nessas últimas 2 semanas, eu venho trabalhando na minha cabeça para encontrar pontos de compra no mercado. No meio do caminho, obviamente, ainda tem um receio nessa região dos 100 mil pontos, acreditando que, o mercado, tendo alguma coisa negativa, pode jogar para um patamar um pouquinho mais abaixo, mas eu acredito que se jogasse para um patamar mais abaixo, seria muito rápido. Então, a minha cabeça está olhando para essa questão de compra, apesar de
de estar um pouco enviesado assim, para o mercado ir buscar um degrau ainda mais abaixo antes de entrar no rally de alta. Ô Guga, você acredita, antes de passar aqui para o Baixar, as expectativas do mercado como um todo, né? As expectativas, olhando aqui para a Bolsa mesmo, né? Você mesmo dizendo, aí, dias atrás a gente estava aí abaixo de 100 mil pontos, e toda essa expectativa em relação ao arcabouço fiscal, ninguém estava dando crédito, ninguém estava realmente apostando para valer, né? Então qualquer notícia positiva, você acredita que o mercado realmente deve ser aquele movimento de mola, né? Deve ser muito forte para cima, ou você acredita que o mercado, apesar desse arcabouço, que a gente não sabe ainda, mas o mercado pode ser um pouco mais cauteloso? Como que deve ser essa intensidade, né, na sua opinião? É que eu acho que o curto prazo, ele é muito... o curto prazo eu ainda enxergo com um pouco de pessimismo, né? Então, assim, com um pouco de cautela nesse patamar de preço, porque, pô, se as coisas resolverem piorar, eu vejo que tem espaço para o mercado querer ou não ir buscar 90 mil pontos. Não tem esse pensamento, né? Mas quando eu começo a afastar um pouquinho, né, eu vinha falando aqui que na minha cabeça a gente está há 1 ano e meio em correção, né? E aí ontem, refazendo os estudos, repensando, reanalisando, na verdade, cara, a gente entrou em correção em fevereiro de 2020. Na verdade, a gente tem 3 anos de correção, né? É que, claro que o movimento ali foi tão intenso, né, que acaba, se tu for olhar o ciclo de queda, né, ele acabou sendo invertido. Né? A primeira etapa do ciclo de queda acabou tendo que fazer com que todos os grandes participantes, né, mais sofisticados, que têm, né, conhecimento e tudo mais, eles foram obrigados também a se zerar, a se movimentar. Então, esse ciclo de correção que a gente teve aqui no Brasil, ele é um pouco diferente, sim, ele é totalmente diferente, né, do que a gente estava acostumado a vivenciar. Então, os participantes mais qualificados, né, eles acabaram tendo que se movimentar, tendo que trabalhar suas posições na primeira etapa da queda, que foi em função de todo o evento que a gente teve de Covid, que foi muito, né, intenso no início. E aí a gente teve um período de alta, né, que acabou fazendo máximas históricas devido toda essa irracionalidade que a gente acabou tendo em 2020, né? Então acabou fazendo novas máximas históricas. Então a gente imagina que aquele movimento que teve de máximas históricas, né, não estaria dentro do processo de correção, mas olhando um pouco mais afastado, olhando toda a problemática que a gente vive até hoje, né, porque o problema de excesso de liquidez, o problema de inflação no mundo foi em função de toda a injeção de liquidez que esteve lá. Então o problema ele foi, né, acontecendo ao longo desses últimos 3 anos. Então a gente pode sim ter terminado um grande ciclo. Né? E aí precisa fazer um exercício, né? Precisa, o que poderia acontecer para poder destravar valor e o preço começar a subir? Né? Quando tu volta atrás, vai pensar lá em 2002 até 2008, não estou comparando, né? Mas como é que era a cabeça das pessoas lá em 2002? Né? Como é que era a cabeça das pessoas em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007? Né? Onde é que transformou de fato o mindset e acreditou que poderíamos ter uma alta? Né? Foi só lá no final, foi só lá em 2007, 2008, né? Quando começou a ficar muito próximo da questão de falar um discurso que era muito tangível, que era investment grade. Porém, quando a gente vai olhar, né, o histórico, todo mundo quer pegar o início de um movimento. Então hoje eu fico me perguntando, será que a gente está no final... Será que a gente está no início do bear market? No final do bear market? Estamos nesse ciclo, né? No início do bull market, né? Uma coisa que eu sei é a gente não está no início do bear market e não está nem no final do bull market. Né? A gente está ali entre meio e o fim do bear, né? Ou quem sabe já chegou no fim e está começando o bull. Então nesse momento, tu tem que fazer um exercício mental e começar a enxergar, né, aonde está a luz do fim do túnel. Né? Quem quiser, obviamente, né, que nesses momentos a grande maioria das cabeças, a grande maioria dos pensamentos não estão olhando e não conseguem enxergar, porque não dá para enxergar, né, aonde vai ser, o que vai estimular para o mercado poder subir. Porém, né, é o exercício que tem que se fazer. Quando tu olha lá para 2006, que a bolsa subiu lá quase 100%, né, em 2006, 2006 ou 2007? Agora não recordo a data exata, mas ali naquele momento, cara, ninguém conseguia enxergar positividade. Todo mundo só conseguia enxergar o quê? Coisas negativas. Era difícil de tomar risco, era difícil de tomar posição. Mas isso é o que é a beleza dos momentos. Né? Então é normal que nesses momentos a grande maioria não esteja convencida ou de acordo. Né? O cara que começa a olhar assim por esses ângulos diferentes, ele é meio que um bicho estranho dentro
dentro do todo, né? Então, eu gosto de ser o bicho estranho dentro do todo, né? Eu gosto de procurar esses movimentos. Foi assim com o petróleo quando estava a $60 o barril, foi assim com a bolsa quando depois, né, quando a gente estava ali nos 70, 80 mil pontos, que eu falava dos 120, né? Quando o petróleo estava a 60, eu falava de 100. Então, quando a gente teve o segundo lockdown, que eu falava dos 130. Então, eu gosto de ser o bicho estranho, gosto de procurar esses movimentos, e acho que a gente tem chance aqui de se fez fundo nesses 100 mil pontos de novo, né? Não tem como ter certeza, mas pô, no pior dos cenários vai a 90, mas que a gente está muito próximo desse fim, eu acredito que está. Legal. Boechat, você também tem qual que é a sua visão sobre isso, né? Cenários menos óbvios onde realmente tem oportunidades, né? Mas como que você enxerga que esses ciclos, né? Onde nós estamos no ciclo, né, na sua opinião? Ontem eu e o Guga no nosso grupo ali, a gente divergiu ali os delírios aí dele de bolsa ir para 180 mil pontos, 170 mil pontos. Eu acho que a gente está muito longe. Eu acho que o ciclo do VHH, cara. Não, o ciclo eu acho que é totalmente diferente do que foi 2003 para 2007, né? 2003 para 2007 você tinha uma bolsa deprimida por causa da eleição de 2002, você tinha a China crescendo 10% ao ano, commodities explodindo, você tinha vindo de um governo do PSDB que foi altamente estruturante, com lei de responsabilidade fiscal, enfim, controlando o tamanho do Estado ali, o tamanho dos gastos, tinha sobra de arrecadação, né? Estava fazendo 3%, 4% de superávit primário por ano. Quer dizer, o Brasil vivia realmente um momento ali, um momento diferente, que qualquer um que entrasse ali foi... Eu acho que a sorte do PT, né, no momento foi essa, né, naquele momento, foi que o Lula entrou ali e ele pegou um momento muito positivo, geral ali, né? E ele, inclusive, eu acho que o PT vive muito disso ainda até hoje, né? Dessa memória positiva que foi principalmente o primeiro mandato, né, o primeiro mandato do Lula lá em 2003 a 2006, né, final de 2006. Eu acho que ainda vive muito por causa disso. Acho que a gente não reúne as condições hoje parecidas. Eu não estou falando que a bolsa está cara, que ninguém tem que comprar a bolsa. Sim. A bolsa está descontada, os juros é muito alto, a bolsa está descontada, né, tá 100 mil pontos parece muito barato, realmente. Estamos para trás na comparação com outras bolsas do mundo todo. Mas acho que temos vários problemas para resolver. Eu não sei se a conjuntura internacional vai ajudar, acho que não vai. E não acho que o governo tenha solução, o governo brasileiro tenha soluções para mudar. Eu acho que parte muito também a proposta do arcabouço fiscal, que eu acho que é o que a gente tem que falar mais hoje aqui. A proposta do arcabouço fiscal, pelo menos até agora, o que foi divulgado, né, é uma proposta bem ruim, assim, eu não esperava nada de muito relevante. Ela passa, mas o Haddad falou algumas palavras durante o processo todo que eram muito importantes para mim. E acho que o mercado também, o negócio de ser anticíclico, né? O Brasil está bombando, guarda dinheiro para momentos de mais dificuldade, né? E não vi isso na proposta, né? A proposta tem lá do crescimento da arrecadação, da receita, o governo só pode gastar 70% do crescimento da receita. Só que esse crescimento é estimado, né? Nós já tivemos vários anos aí, principalmente com o Manteiga, que o Manteiga superestimou o PIB para poder, no orçamento, ele poder sobrar um pouco mais de grana para gastar. Eu acho que pode acontecer o mesmo, né? Estou curioso para ver qual vai ser a previsão do PIB. Eu acho que os caras vão botar lá, o Brasil no que vem vai crescer 3%, 2,5%, e não iremos, né? E aí nós teremos uma arrecadação frustrada, porém os gastos já estarão lá. E pelo que até onde eu vi, a maior penalidade que o governo faz é que no ano que vem ele pode gastar 50% do aumento da arrecadação, que também será pré-estimada antecipadamente. Ou seja, os políticos vão querer jogar isso para cima para sobrar dinheiro para gastar e não cabe dentro do orçamento. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, os principais gastos do governo são engessados. Salário de funcionalismo público, previdência social, salário mínimo, né? São engessados. Uma vez que você der o aumento salarial para essas faixas todas, aí, aumentar esses gastos engessados,
voltar não volta mais. Se a gente tiver uma arrecadação frustrada, aonde o governo vai buscar dinheiro para pagar essa conta? Ele não vai buscar, em nenhum momento, nós estamos indo para o 100º dia, né, de governo, e temos já também pré-governo começar ali, várias, né, teve a aprovação da PEC do estouro, enfim, vários movimentos antes do governo assumir. Em nenhum momento a gente viu o governo falar sobre o controle de gastos, né? O controle de gastos, por exemplo, educação. Educação no Brasil já o Brasil já gasta com educação hoje, no comparação com o mundo, os maiores percentuais de PIB, né? O Brasil já está entre os países que mais gastam com educação, né? Porém, obviamente, pelos resultados obtidos, o dinheiro é mal gasto, né? Nós temos que ter meta, temos que ter resultado. Você não vê o governo falar sobre isso. Você não vê o governo falando sobre otimização de gastos, né? Otimização de gastos. Só vê o governo falar em aumento de gastos. Para aumentar gastos, obviamente, o argumento vai ter aumento de receita. Tem que aumentar a receita, não tem jeito. Se o Brasil não cresce, o aumento de receita vai ser via aumento de impostos. Então, ou imprimir dinheiro. São duas situações. Ou imprime dinheiro e tem inflação, ou aumenta os impostos e acaba aperta o setor produtivo e o setor privado. As duas coisas que podem acontecer são essas, né? E as duas são ruins, né? Vocês vão concordar comigo que as duas são ruins. Então, o governo deveria, na minha opinião, se preocupar em qualificar os gastos, né? Não simplesmente aumentar os gastos. É muito, né? Vamos gastar mais dinheiro, mas como nós vamos gastar mais dinheiro? É sabido que o Estado gasta mal, né? Gasta muito e gasta mal. Como é que nós vamos melhorar isso? Então, acho que essas perguntas não foram respondidas, pelo menos até agora, na proposta do arcabouço fiscal. Estou curioso para ver a entrevista do nosso ministro hoje, às 10h30, né? Para explicar um pouco mais sobre o arcabouço e como é que o governo enxerga isso aí para os próximos anos. Exatamente, Boechat. Às 10h30 estaremos também transmitindo aqui na BMC News, na entrevista do Fernando Haddad, explicando um pouco mais sobre o arcabouço fiscal. Mas, Guga, é interessante, né, Boechat, que você comentou, e eu queria trazer para o Guga também em relação, principalmente a fluxo, né? A gente tem visto já estrangeiros saindo de bolsa, né, desde o ano passado, esse ano também marcado, também Brasil, né, a gente vê ali investidor na margem, não comprando bolsa, volume muito baixo, né, abaixo de 20 bilhões aí na média, e a gente, né, tem esse discurso, né, bolsa está barata, como vocês mesmos comentaram, né, bolsa está barata, mas tem razões para isso e o Boechat trouxe várias aqui. Mas como convencer o investidor estrangeiro, né, que de fato ele que traz grande volume? Será que tem razões suficientes para o estrangeiro voltar? Lembrando, olhando para o ambiente macro global, né, a questão difícil ainda com a Rússia, né, a questão de China, né, também pares emergentes como Turquia. Brasil pode ser uma oportunidade, pode ser uma alternativa para o investidor institucional estrangeiro, Guga? Qual é a sua opinião? Guga, você está mutado aí. Só você habilitar o microfone. Bom, vamos lá. Perdão. Ao meu ver, Brasil é a alternativa. Né? Não é que se pode ser uma alternativa. A questão é muito mais das coisas se ajustarem e se equalizarem ao longo do mundo. Né? Eu gosto muito, assim, minha forma de procurar movimentos no mercado, elas vão muito para onde eu posso ter o próximo grande rally do mercado. Né? Obviamente que tu não vai para o fundo do mercado com notícias boas, nem com cenários bons, nem com gente comprando. Tu vai para o fundo do mercado exatamente ao contrário. Então, na verdade, o que acontece? Né? Quando tu está num cenário assim, o pessimismo está instaurado. Né? E aí, obviamente, é difícil de tu conseguir enxergar para onde as coisas possam de fato melhorar. E depois que elas melhoraram, né, já foi. Então eu olho muito por esses anos, por isso que eu trago alguns exemplos do que aconteceu no passado, para a gente exatamente poder refletir sobre o momento e conseguir tirar um pouco do viés do momento, do que fez com que os preços chegassem no patamar que se está. E assim a gente consiga poder perceber, né, as reações que se tem em cada um dos níveis e o que pode vir a destravar. A gente não sabe. Agora, esse movimento do Brasil e da China aí, de Brasil aceitar a moeda chinesa né, nas transações internacionais, cara, isso abre um leque de possibilidades positivas que possam vir a acontecer entre Brasil e China, que, cara, querendo ou não, China pode investir com muito mais força dentro do Brasil, né, pode comprar com muito mais força
aqui Brasil, pode muitas coisas acontecer. Ok, já fazem isso com o Chile, já fazem isso com a Argentina, legal, né? Porém, a gente tem que criar esses cenários, esses ângulos, né, para conseguir enxergar por que as coisas poderiam ir. Senão, é muito difícil, né? Quem diria que nós ali em 2020, né, quem racional diria que nós ali em 2020, com todo o cenário, com todo o contexto, iríamos ter a Bolsa, né, beijando a casa dos 60 mil pontos. Aí lá nos 60 mil pontos, quem diria, né, de forma racional, que a Bolsa, né, iria voltar a 120 mil pontos? Todo mundo, se tu for olhar as narrativas, é importante tu voltar no tempo para poder comparar as narrativas que se falava naquele momento e as narrativas que se falava depois que os movimentos aconteceram, era totalmente diferente. Não era pró ajudar as pessoas a conseguirem tomar o risco certo e surfarem o movimento, né? Eu falo aqui de bolsa, né? Eu fico olhando para os movimentos de bolsa. Então, preciso trazer esse ângulo, né? O Boechat entende, conhece muito mais de economia do que eu, mas eu olhando pelo ângulo de bolsa e comentando sobre bolsa, né, é o que eu consigo estimular a turma a pensar, né? Eu falava no início do ano, eu falava no ano passado que para mim os movimentos eram tudo voo de galinha, não iam se sustentar, e todo mundo falava de que bolsa estava barata e fazia sentido aportar. Agora as coisas estão de certa forma um pouco diferentes, né? E assim, eu entendo que o risco do momento é a bolsa escorregar e vir a 90 mil pontos, porém, né, eu começo a enxergar que existem várias opcionalidades na mesa que podem destravar muitos cenários positivos, e uma vez que a bolsa está vazia, né, se destravar um cenário positivo e a bolsa está vazia, só que está a 100 mil pontos, e vazia o quê? Né, players com posição, né, querendo carregar já suas posições. Por que está vazia? Em função dos juros no mundo todo, em função dos juros no Brasil, né, em função do custo do capital. Então, em função dos cenários, em função dos medos. Só que tem muita opcionalidade já na mesa que pode vir a destravar valor se as coisas de fato acontecerem, né? Acho que China, depois de muito tempo parada, muito tempo trancada, ela vai querer, né, e ela precisa, não é nem vai querer, né, ela precisa, né, crescer. Então a gente fala hoje, puxa, a China não está crescendo, mas eu acho que aqui tem, né, um ponto que pode vir trazer surpresa, aí depois lá na frente a gente já vai estar com bolsa 120, 130 mil pontos, quando a gente se der conta disso, né? E eu acho que tem coisas aí que, até mesmo na política aqui brasileira, pode vir a ter mudanças e isso traria uma surpresa positiva e traria upside, né? Obviamente que eu gostaria que caísse mais um pouco, claro que sim, porque a minha margem de segurança seria maior, né? O meu pensamento, eu estou preparado, né, para poder tomar risco, eu venho falando aqui no pre-market, né, de uma determinada maneira que eu não quero tomar os ativos ainda a esse patamar, eu quero tomar derivativo. Para quê? Para surfar ainda toda a onda que tem de renda fixa e tudo mais. Então, vale essas reflexões, né? No curto prazo, hoje, se a gente for falar, de hoje, né, olhando esses últimos 4 dias de alta, óbvio que eu fico mais tentado a pegar um ajuste, uma correção dessa alta, né? Por quê? Uma questão óbvia. Mas uma coisa é a percepção de curto prazo, outra coisa é a percepção um pouco mais afastada, né? E a gente tem que ter as duas, né, para poder tomar decisão. E por sorte a gente está todos os dias aqui falando no pre-market, então dá para todos os dias trazer um pouco mais de pensamento para os nossos telespectadores. Exatamente. Boechat, em relação a essa balança de riscos, né, você principalmente trouxe essa relação, né, de o que realmente pesa aqui na nossa bolsa, né, e também lá fora, né? Você acredita que grande parte disso já está mapeado, já está precificado, né? Claro que a gente não sabe se vai ter uma notícia em relação a esse arcabouço ainda que vai ser divulgado, né, que pode piorar a situação, mas o que nós já temos hoje, né, você acredita aí que grande parte disso já está precificado nos múltiplos atuais da bolsa, né, em relação a volume, e daqui para frente o que tiver de reações positivas, isso pode precificar? O que a gente pode entender nessa balança de risco, né? Como o Guga estava falando, de margem de segurança, claro, a gente não... Olhando um pouquinho mais para o curto prazo. Eu vou dar só um exemplo aqui, né? Nós fizemos uma máxima na Bolsa em 2008, 72 mil pontos, ali perto do investment grade. Depois veio a crise de 2008, o mercado caiu, tal, subiu, barará. Nós só fomos voltar nos 72 mil pontos em 2017, 2018. Quer dizer, nós ficamos aí praticamente 10 anos abaixo da máxima que tinha sido pré-crise em 2008.
Então, só para abrir uma janela no tempo ali, para a gente ver como que os movimentos não são assim, né? São complicados, tem pior e tal, daí a pouco melhor de novo, mas a gente fica trabalhando numa faixa e não consegue atingir novas massas por um tempo grande, né? Então, não estou falando que a Bolsa não vai subir, por favor, não é essa a minha ideia. Eu acho que a Bolsa pode subir 15%, 20%, 30%, porque está muito comprimido, por isso estão amassados. Comparar Brasil com Turquia, com Argentina, com Rússia, que é o que gringo faz, Brasil para gringo é só mais uma caixinha, né? Irrelevante praticamente para a alocação de portfólio dos caras. Eles olham e falam, pô, tem um tal do Brasil, bota um pouquinho no Brasil lá, porque o Brasil vai falar que os caras vão parar o desmatamento. Sabe, o gringo não enxerga a gente como a coisa principal. Enxerga a gente como secundário. Tem muito mais opção de investimento nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos e China, do que no Brasil. Na comparação com os parceiros, a gente está melhor, né? Então pode ser que a gente tenha fluxo aí de grana, o arcabouço fiscal, daqui a pouco sai uma regra melhor na discussão ali, porque essa é a primeira pedida do arcabouço, né? A gente nem sabe ainda a regra inteira, temos que esperar a regra sair oficialmente para a gente ter uma opinião mais formal sobre a regra, né, com um olhar mais próximo da regra. Teremos discussão, né, o negócio vai para o Congresso, vai ter discussão no Congresso sobre isso, teremos mudanças, ou seja, tem um caminho para a gente correr aí. Vai que a regra vira boa no final, fica boa no final, e o mercado engata. Eu acho que é razoável a gente voltar para os 120, 130 mil pontos, porque nós estamos muito comprimidos, né? Se a gente está agora 100 mil pontos e o Banco Central acha legal, né, a regra do arcabouço é boa, e começa a ter corte de juros, eu acho que tem espaço para a Bolsa andar e andar bastante, 20%, 30%. Eu não acho que isso é uma coisa sustentável, que a gente vai para 200 mil pontos e vai continuar indo, sabe, porque acabaram os problemas. Acho que o mundo está muito mais complexo nesse momento do que há 20 anos atrás, né? Acho que os Estados Unidos tem uma situação complicada para resolver de inflação e provavelmente estagnação. Vamos acompanhar os próximos números de PIB nos Estados Unidos, mas estagnação com inflação, que é o pior que pode acontecer. China bateu ali um teto, né, de crescimento. A gente não vai ver a China crescendo a 10% ao ano. Esse ano a expectativa é 5 e pouco, que é um excelente crescimento, é bastante dinheiro que entra novo no sistema, bastante, né? Mas aí você olha preço de commodities, a expectativa do minério é queda. O minério não sobe. Como é que a China, então, vai crescer tanto assim e o minério não sobe? Por que o petróleo, então, já não está também perto de $100 também, se a expectativa é tamanho de crescimento da China e de outros pares? Então, nós temos problemas aí a resolver no meio do caminho e que eu acho que não são de fácil solução. Então, não é assim, daqui a 6 meses acabou. Acho que não, acho que é um processo e a gente, nesse processo, vai ter altos e baixos, vai subir, vai cair, enfim, que é o que sempre acontece aí, todo dia é dia aqui no mercado. Eduardo Boechat, muito obrigado. Quero despedir aqui de você. Obrigado pelas considerações. Eduardo Boechat, que é analista de mercado da Active Trades. Eu vou continuar aqui com o Guga, mas antes disso, Boechat, quero agradecer a sua participação e a gente volta daqui a pouquinho. Vamos chamar agora para o intervalo comercial. Obrigado, Boechat. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível.
Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sara Invest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá. Até mais. Tchau! É isso aí, voltamos no nosso pre-market de hoje. Estou acompanhando aqui o nosso chat, muita gente aqui presente pedindo análises aqui também. O Guga vai analisar, Gustavo Almeida vai analisar daqui a pouquinho, mas nós temos aqui 478 pessoas assistindo agora nesse exato momento e somente 100 likes. Então eu quero pedir aqui likes, nós temos somente 100 likes. Eu quero terminar esse programa aí com mais de 200 likes. Vamos ver se o pessoal ajuda a gente aqui. Vamos voltar aqui com o Guga então. A gente tem aqui algumas análises, o pessoal está pedindo, ver se o Guga está aqui, boa. Guga, vamos falar agora de mercado, né? Vamos falar de ações aqui, que é isso que a gente gosta, né, também, de bolsa. Eu pedi para o pessoal mandar algumas análises aqui no nosso chat. Vida. Alex, André, não me complica a vida, cara. Vamos lá. O Alex Oliveira está pedindo... pode falar, Guga. Não faz perguntas difíceis, cara, senão eu começo a ficar nervoso aqui. Perguntas difíceis a gente deixa para depois. Vamos começar aqui com alguns cases. O Alex Oliveira está pedindo aqui sobre CSN, Guga. Se você puder dar uma olhadinha. CSN, depois a gente fala aqui de outras teses aqui que o pessoal tá pedindo. Bom, enquanto eu vou botar no gráfico CSN-A3. Legal. Tá? Tu poderia comentar um pouquinho da empresa, né? Já que tu tá... Sim, vamos lá. Enquanto você vai arrumando aqui quando você vai arrumando o gráfico, CSN, né, que é uma empresa muito voltada à siderurgia, né, também tem a parte de mineração. A companhia que a gente sabe que tem uma grande proxy em relação à China, essa notícia mesmo que o Guga trouxe em relação, né, essa relação, né, de câmbio, né, entre China, Yuan e o real aqui no Brasil, isso pode impactar positivamente, mas a gente sabe que tem um grande catalisador, como o Guga trouxe, né, em relação a crescimento chinês. A China vai ter que realmente crescer, né, independentemente do que seja, principalmente agora em relação a essa retirada, né, de lockdown, essa flexibilização da economia, através até mesmo do seu Banco Central, né, do Banco Chinês. Então isso traz ali uma perspectiva positiva, o que traz ali de uma certa cautela, Guga, na minha opinião aqui, em relação à própria commodity, né? A gente não tem nenhuma direção predefinida aqui ao minério de ferro, né? A gente também acompanha aqui muito de perto, a gente sabe também a outra empresa também, a própria Vale, né, a mineradora, que tem um grande peso aqui no Ibovespa. Inclusive, eu observo muito o relatório, né, de produção, né, o relatório operacional. A gente observa a companhia muito focada cada vez mais no minério de ferro, né, focando nesse braço e tirando um pouco de foco, né, em outros segmentos. Então eu vejo um cenário bem construtivo, e siderurgia sempre foi uma tese um pouco mais alavancada, né, em relação ao minério de ferro. A gente sabe que tem muita alavancagem operacional quando a gente fala de fundamentos. E essas companhias desalavancaram financeiramente também, né, aproveitaram para gerar muito caixa, né. Se olhar a alavancagem, né, medida pela dívida líquida EBITDA, a gente vê a desalavancagem muito forte dessas companhias, que normalmente elas operam alavancadas. Então agora a gente está observando um movimento, Guga, na minha opinião, não só de CSN, de outras, Uzi Minas, Gerdau, um movimento de alavancagem financeira, né, de investimentos, de paradas, né, de volta de produção. Inclusive aconteceu com Uzi Minas também, recentemente, uns meses atrás também, né, ligando novamente o alto forno de Patinga 3. Então tudo isso surge aí, movimentos que a demanda pode surgir na China, eles já se preparam para isso com investimentos, com capex, alavancagem operacional e também financeira para os próximos trimestres. Mas Guga, fala um pouquinho aí de CSN na análise aí. Vamos lá, Alex, olha só, olha que interessante, né? Maio de 2021, CSN R$ 45. Outubro de 2022, CSN R$ 10,50. Olha a desvalorização que se teve aqui no período, tá? Então, é normal a gente imaginar, a gente entender que o ativo, né, ele está aqui num patamar de preço, tá, onde a correção toda já aconteceu. Tá? Se nós formos olhar todo o movimento, toda a intensidade dos movimentos que a gente teve, né, ali do período pós o evento da Covid, né, toda a alta que se teve, toda a correção que se teve, me parece, né, que a gente está aqui num patamar de... Que o pior já passou. O pior já passou, né? Sim.
O pior já passou. Só que o que acontece, né, agora no curto prazo? O que a gente tem aqui ainda no curto prazo? Né? A gente tem, de certa forma, uma volatilidade alta. Se a gente for olhar, né, de outubro do ano passado até janeiro deste ano, né, pô, o CSN sai de R$10 e vai para R$18. Tá? Pô, se tu sai de um ativo de R$10 e vai para R$18, teve uma alta de quanto? 80%. Então, o ativo está navegando dentro desse ambiente. Né? Então, por isso que quando a gente fala assim, pô, não toma uma posição muito grande, muito expressiva, porque a volatilidade está alta, é porque, na verdade, o range que o ativo vem trabalhando nesses últimos meses, no curto prazo, né, ele é alto. Então, as oscilações elas vão ser altas. Então, imagina, se o cara pega lá e bota 100% do seu capital na CSN, né? Claro que se tu fizer a conta que tu saiu de 10 foi para 18, tu cresceu 80%, mas não é assim que se investe em ações, né? Se investe em ações com a diversificação, tu tem que expor, né, o teu capital da maneira correta dentro dos ativos, né, e ao longo do tempo, para não ter grandes surpresas negativas. Tá? Para mim, o pior cenário que poderíamos ter agora no curto prazo para a CSN seria continuar o movimento até a região ali de R$10,90, quase R$11. Tá? Então pensa comigo, né? A gente está aqui trabalhando a R$13,30, o pior cenário seria R$10,90. Como é que se comporta nesse cenário? Né? Eu acho que o mais importante é como é que a gente se comporta nesse cenário. Tá? Eu estou aqui com um gráfico que cada barra dessa aqui equivale a uma semana. Tá? Então ele não tem tantas informações assim na tela para poder ter uma análise mais minuciosa, né, do ativo. Porém, o que a gente tem que entender? Né? Que, primeiro, o ciclo maior de correção já terminou. Tá? Terminou e foi ali outubro do ano passado. Eu acho que todo player que não queria mais estar em CSN, ele saiu já de suas posições até esse período de tempo. Tá? Então, esse movimento que a gente teve novo já é, né, a participação de novos investidores, é a redução de excesso de proteção, é a zeragem dos vendidos, né? Tudo isso aconteceu nesse período que nós estávamos aqui atrás. Tá? Agora, claro, como subiu 80%, tá ajustando aqui dentro do possível. Tá? Eu acredito que no momento que voltarmos a ter um cenário positivo, né, voltarmos a ter um próximo rally para a CSN, tá, o próximo objetivo que nós vamos ter para a CSN é de ir buscar a região de R$23, tá, podendo, quem sabe, ir para a região de R$32. Isso seria voltar para os patamares de preço, ó, tá, voltar aqui para os patamares de preço de agosto de 2021. Tá? Nem estou falando aqui de novas máximas históricas. Mas, querendo ou não, quando a gente olha, quando a gente interpreta, tá, e pegando esse último movimento de queda, tá, olhando para toda essa volatilidade, tudo que se tem, para mim é isso, né? A gente tem espaço para ir para esses R$23,30. Obviamente, que se por um acaso CSN for para R$10,90, o upside é maior. Olha que interessante. Tá? Se ela for para R$10,90, para ela ir para R$10,90, vai passar mais tempo. Passando mais tempo, nós temos mais evidências, vão sair outros indicadores, vai ter uma outra decisão do Fed, né, vai ter uma outra decisão do Copom, e aí o contexto, né, que circunda nesse cenário vai se adaptando, vai mudando. Né? Então a gente tem uma fotografia, tem uma análise agora de curto prazo, né, olhando aqui essa fotografia hoje, no dia de hoje, né, que é 30 de março de 2023, né, a gente tem essa fotografia. Tá? Conforme as coisas forem mudando, a gente vai conseguindo ter outra fotografia. Guga, antes de falar de outros cases aqui, eu estou vendo o Ibovespa futuro, né? Para abril aí subindo mais de 1,32%, 103.710 pontos, dólar caindo 0,87 a 5,9. Se puder dar uma clareza um pouco mais dessa abertura, né, do que a gente espera aí do Ibovespa, depois a gente fala aqui de outras teses aqui. Vamos dar uma clareada nas expectativas, que daqui a pouquinho o Fernando Haddad vai falar um pouco mais sobre arcabouço fiscal. Vamos comentar um pouquinho sobre Ibovespa. Legal, vamos olhar aqui para o índice futuro. Estou desacostumado com essa ferramenta aqui. Né? Mas deixa eu botar aqui, olhando para o intradiário, né? Para o pessoal poder ter uma expectativa de hoje. Olha como abre forte, né, no dia de ontem. Ontem foi um dia que a gente vinha, né, de 3 altas fortes. O dia ele foi um dia de correção.
E lá no final do dia, a partir das 3 horas da tarde, o mercado engatou um movimento de compra que traz, né, exatamente esse sentimento que eu venho compartilhando para vocês. Né? Esse movimento do dia de ontem, ele acaba sendo uma surpresa, sendo que a gente teve um mercado que fez fundo. Então, olha como é interessante. Né? A sensação que eu tenho é que as pessoas que estavam mais pessimistas, né, e estavam tentando buscar quedas para o mercado ir para um patamar mais abaixo, elas tiveram que correr muito rápido. Né? Então tem muitas características de fundo. Esse mercado tem muitas características de fundo. Tá? O que tem que entender? Pô, já subiu 4 dias e abre mais um dia com um gap up bem expressivo. Né? A chance de ter correção intradiária hoje é bem grande. Tá? Então a chance de daqui a pouco o trader, né, da parte da manhã ser um trade de venda, né, acaba sendo bem interessante. Tá? Mas quais seriam os patamares que fariam sentido a gente olhar? Né? Quais seriam os patamares de preço? Tá? Então, pegando principalmente esse movimento aqui que nós tivemos aqui no final do dia, né, porque o mercado ele foi trabalhar no 101 mil pontos do índice futuro, ele volta, né, depois ali para o 101.500 e aí vai buscar os 100.700 e explode para cima. Tá? Os patamares de preço que eu estou olhando, ó, como possível topo, ainda mais que a gente tenha daqui a pouco o Haddad falando, né, seria ali a região dos 104.800. Olha que interessante, né? A gente está trabalhando aqui em torno de... Agora a gente está trabalhando aqui, comprador 103.740, seria em torno de 1.000 pontos acima do que nós estamos agora. Né? Então, olha que interessante, né? Talvez quando o Haddad for falar, a gente tem um espaço aqui para ter mais uma melhora do mercado antes de começar a ajustar. Tá? Então a gente está bem no meio do caminho aqui de 2 níveis que para mim são níveis importantes, tá? E que a gente tem que ficar de olho. Tá? São esses 2 níveis aqui, que é o 103.150, 104.795, 104.800 se quiser arredondar. Tá? Eu acho que aqui a gente fica meio que num limbo essa abertura, tá? Querendo ou não, né, já está bem esticado em relação à mínima que nós tínhamos feito ontem, então está bem esticado. Então é um momento agora, né, neste momento que a gente está aqui, é um pouco difícil de abrir posição. Tá? Acho que aqui tem 50% de chance de ir para cima ou para baixo. Conforme a gente for se aproximando dos níveis mais elevados, ou o mercado venha a perder esse patamar de preço e trabalhar de baixo para cima, eu acredito que a gente tem mais um espaço ali para poder trabalhar na ponta vendedora, visto que os últimos 4 dias foram de alta. Tá? Então, assim, de altas relativamente expressivas. Tá? Então tem esse espaço aí. Quem quiser buscar compra, aí o que a gente precisa olhar? Tá? O que o pessoal que busca compra precisa entender? Toda correção, ela acontece em 2 etapas. Certo? Então, por exemplo, se a gente for pensar por um ângulo de baixa, né, a gente está na primeira etapa de correção da baixa que se teve. Né? Por quê? Porque a gente está tendo um processo de alta. Então a gente vai ter uma pausa, que seria uma queda, depois uma segunda etapa de correção, né, da baixa como um todo, né, que jogaria o mercado para um patamar mais elevado. Tá? Quando a gente entra no mercado, quando a gente entra para o intradiário, né, a gente precisa enxergar essas 2 etapas de correção. Então, se a gente for olhar, ontem, né, por que a gente volta a subir muito forte? Porque ontem a gente teve 2 etapas de correção. Tivemos uma primeira etapa de correção aqui, uma segunda etapa de queda aqui. Né? E dentro desses movimentos, né, acaba que tu tem movimentos menores, tu tem etapas menores. Tá? Então, de novo, né, ontem a gente teve 2 etapas de correção, bem forte, bem intensa. A segunda etapa, né, com o mercado atirando a toalha e voltando muito forte. Né? E aí, nesse atirar a toalha e voltar muito forte, é que de fato destrava todo um movimento mais intenso que joga para um patamar mais elevado, né? Joga para o mercado para um patamar mais acima. Então é isso que eu vou acompanhando, é isso que eu vou olhando, é isso que eu vou monitorando, né? Para que a gente possa ir surfando de fato, né, as oportunidades da maneira correta. Guga, antes da gente terminar de falar de ações, o pessoal está cobrando muito aqui o setor aqui de mineração, né? Então vamos falar aqui rapidinho de Semin, né, de CSN Mineração também que o pessoal está pedindo. O pessoal me cobrou aqui, falou, já pede Semin aqui, o François Martins pedindo aqui, aproveita que está na mesma casa, né?
que estava falando de CSN. Para depois a gente falar, eu queria repercutir os resultados de ontem, Guga, também, que ontem nós tivemos, né, uma leitura muito forte, né, dos resultados dos balanços que saíram essa semana. Nós vimos aí tanto empresas subindo 10%, quanto alguns papéis caindo mais de 20% e 30%. Então eu queria saber um pouco mais também, depois que a gente terminar aqui de Semin, falar um pouco mais da temporada de resultados dessa semana, dos ativos. Tá bom, tá bom. Bom, o que a gente consegue enxergar em Semin, né? Ela tá numa... Se a gente for olhar, né, a Siderúrgica Nacional, pô, tá nessa fase aqui, né? A Siderúrgica Nacional estaria como essa fase que Semin teve em setembro do ano passado, né? Então, a gente olha que interessante, né? O mercado, ele durante muito tempo, né, ele ficou aqui trabalhando para se conscientizar do fundo, né? Por quê? Por que acontece, né, dessa maneira, né, no fundo? Porque, poxa, a gente vinha aqui de um movimento de baixa, bem intenso, longo, né, e que faz com que a cabeça dos participantes não consigam enxergar, de fato, né, que tem uma janela de oportunidade para poder subir e subir bem. Né? Pô, Semin sai aqui de 2,95 e vai para 5,20. Né? Pô, um belo upside. Né? Não precisa fazer novas máximas históricas, não precisa ficar subindo 3, 4 anos. Né? Pô, né? Se a gente for analisar, né, as janelas de oportunidade que se tem, né, o curto prazo é muito mais previsível, né, ou o médio prazo, podemos dizer, é muito mais previsível do que o curto prazo e o longo prazo. Né? Porque o longo prazo, cara, os cenários vão mudando, né? Os desafios das empresas vão sendo outros. Né? Pô, a macroeconomia vai se transformando, né? Pô, vai surgindo novos concorrentes, né? A demanda dos clientes também vai mudando, o gosto dos clientes vai mudando. Então, pô, a gente tem que ter um pouquinho desse feeling, né, e ir trabalhando assim, né, acho que pô, um médio prazo ali, né, e gerenciando a sua carteira ali com esse tipo de visão. Né? Até porque também, pô, o curtíssimo prazo tem muito ruído. Né? Se a gente for olhar aqui, todos esses movimentos que se teve aqui de curtíssimo prazo, teve muito ruído. Tá? O que eu estou vendo aqui, né, em Semin? Né? Pô, a gente teve aqui sim uma primeira etapa de correção, a gente teve aqui sim uma segunda etapa de correção, né? Parece que está querendo fazer fundo, porém, né, na minha visão, em questão de nível de preço, ainda não está satisfatório. Tá? Uhum. Eu acredito, assim, olhando, né, para toda essa correção que se teve, acho que se tiver uma alta aqui vai ser voo de galinha. Tá? Não vai se ter aqui uma alta sustentável. Tá? Por exemplo, pô, pode surfar aqui e voltar a 4,70, enfim. Tá? Eu acredito que se o ativo for a 4,15, nessa região, né, eu acredito que tem mais chance de ser um fundo, tá, do que essa região que nós estamos trabalhando aqui agora. Tá? Me parece que ainda é muito frágil essa região. Certo? Ainda tem um pouco de água para rolar, ainda tem um pouco de papel trocar de mão, né, que ainda não trocou. Né? Não vejo aqui a gente entrar aqui num rally de alta muito rápido, né, muito forte. Tá? Agora, pô, depois de trabalhar ali na região de 4,15, eu fico mais satisfeito. Isso olhando para uma questão de market timing, né, que pô, é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço há 20 anos. Né? Tem gente que olha por outro ângulo e tá tudo bem, tá tudo certo. Né? O mercado sempre tem um comprador e sempre tem um vendedor num mesmo preço para poder sair um negócio, né? Na mesma quantidade. Então, assim, as opiniões elas são diversas, né? E por isso que é a beleza do mercado. Né? E aí ouvir a opinião de todo mundo enriquece, né? E questiona as tuas convicções. E aí, quando tu de fato tem uma convicção sobre um determinado ativo, pô, tu vai lá e tu vai tomar um risco. Né? Eu agora, olhando para a Semin, eu não consigo ter tantas convicções assim. Né? Eu acho que pô, não é um papel que eu tomaria posição agora e estaria confortável no curto prazo para as minhas regras operacionais. Tá? Mas pode ser que outras pessoas estejam olhando por um outro ângulo, de uma outra forma, e aí posso estar se beneficiando. Guga, muito bacana a sua análise, o pessoal agradecendo aqui. Vamos falar aqui de outras análises então, né, repercutindo a temporada de resultados. Um papel que caiu muito ontem, inclusive assim, até me assustou, foi Multilaser. Não sei se você acompanhou, caiu 36% no pregão de ontem, depois da divulgação de resultados. Né? Inclusive está o BBA cortando recomendação, a MLAS 3. E muita gente já me pergunta, né, será que esse preço agora, depois de cair 36% no dia,
É uma oportunidade ou é uma cilada aí, Guga, na sua opinião? Por que isso surpreende? Eu vou te perguntar, pô, a gente tem que trocar opiniões, né? Eu tô falando com um cara fora da curva que estuda mais do que a média da média alta, né? Então o cara tá lá no grupo dos 10%, né? Por que surpreende uma queda? Eu acho que, assim, a questão de preço, Guga, você pode dizer melhor do que eu, mas os fundamentos surpreenderam negativamente porque o mercado esperava um lucro praticamente zero, né? Veio ali realmente um prejuízo, né? A companhia, né, não trouxe geração de caixa, todas as métricas, né, operacionais e financeiras, porque a companhia é muito dependente do varejo, né? Então, nesse cenário atual, a companhia sofreu de todos os lados, despesa financeira, né, o operacional não foi muito bem. Então, o mercado que já era um pouco mais cauteloso para o resultado, já não tinha tantas boas expectativas assim, o resultado foi pior ainda, né? Então, isso justificou. Mas o que me assustou mesmo foi a intensidade, né, Guga? 36% de queda na cotação, né? É um papel que está gerando muita frustração para muitos especialistas, né? Muita gente tinha teses e narrativas muito fortes, né? Em relação ao ativo, né? Então, as expectativas, acaba que se cria um consenso, né? Que todo mundo, né, acaba olhando e acreditando nas mesmas coisas, e aí quando vem a frustração, todo mundo se sente um pouco traído, né? E, me parece, Alex, né, que tem espaço aqui para ir até a região de 1,10. Né? Acho que tá bem claro aqui os níveis de preços que o mercado estava trabalhando, né, e o movimento que era de referência. Se a gente for olhar para aquela alta que ela teve ali em julho do ano passado, né, até setembro, né, a gente teve aqui uma alta aqui de multilaser, né, que ela sai aqui da região, né, de R$ 4,00, 13,90, e vai ali para 5,80. E essa aqui é toda a referência para medir a amplitude das baixas depois, né? E aí o mercado ele vai se surpreendendo, tanto que se a gente for olhar, né, o último movimento de queda, o último dia de queda, né, é o maior em amplitude de todos que já se teve. Acho que isso aqui quem gosta de estudar, né, comportamento de preço tem que entender disso, né? Tem que olhar para esses movimentos, tá? E aí agora, cara, acho que tem ali a 1,10 começa a ficar interessante, tá? Só que aí, de 1,10 para voltar, só para voltar nesse patamar de R$2, olha o tamanho do upside que se tem. Não é tomar posição para voltar a 5. A posição, mudou o contexto, mudou o cenário. Né? O respeito, né, e a credibilidade em manter a posição no ativo por parte dos participantes mudou totalmente. Porque as pessoas, os participantes que tomam risco, eles precisam alimentar o seu ego para manter, né, a confiança e para manter, né, a sua exposição e para manter a narrativa, porque senão depois se sente traído. Se sente traído e demora muito tempo. Olha o caso da IRB. Né? Se tu for voltar no tempo, 2019, né, e como depois se comportou o preço do ativo, né, no mercado, é completamente diferente. Por quê? Porque o mercado se sente traído, o mercado se sente que, a sua narrativa, né, a sua tese, né, o analista, tinha toda uma tese, tinha todo um embasamento, o gestor, toda uma tese, todo um embasamento, e aí toma uma invertida dessa, cara, mexe no brilho, né, mexe no orgulho, e aí o mercado, né, ele acaba não tendo mais a presença desses participantes, e a coisa, né, não consegue andar, precisa de tempo, precisa se reestruturar, precisa mudar, enfim, aí começa muitas coisas a acontecer. Guga, a gente está vendo aqui o chat, inclusive eu pedi aí likes aí, tem que terminar aí que o Pre-Market com 200 likes, pessoal, faltam 11 likes. Não se pede like, não se pede like como se estivesse falando, né, fazendo confissão com um padre. Cara, tem que falar feliz, assim, pessoal, vamos lá, né? Está aqui, desde cedo. Alex acordou às 4 da manhã para se preparar no Pre-Market de hoje. Por gentileza, tá? Por gentileza, vocês poderiam dar like. É assim que se fala. Cara, por gentileza, vocês poderiam dar like pro garoto, porque senão depois ele vai sair daqui, vai ter que sentar na frente do diretor, vai ter que explicar por que ele não conseguiu trazer os likes, entendeu? Aí vão achar desculpa para isso. Então, por favor, ajudem o Alex.
Ajudem o Alex aí, por gentileza, né? Deem os seus likes, né? Aí, E espero que tenha conseguido pelo menos captar 3 likes. Já batemos a meta aqui, agora já podemos fechar aqui, ó. 212 likes aqui, 593 pessoas assistindo. Guga... Então pede pra bater 250, cara. Pede pra bater 250, cara. Vamos pra cima, é daqui pra cima, vamos lá. Guga, obrigado pela participação, bate-papo muito bacana. Guga, CEO da Trade Sites, Guga Almeida. Obrigado, Guga, mais uma vez pelo bate-papo, viu? Valeu. Um abração, tava ótimo. Obrigado. Pessoal, então a gente ficamos por aqui. Muito obrigado pela participação de todos no Pre-Market, mas continuamos agora com Paula Moraes e Felipe Nascimento no BMC News, agora às 9h30 da manhã. Até mais, tchau, tchau.